Participação do Tenente Linha Dura no nosso jornal nesta manhã de 21 de maio de 2025. Quais são as informações do plantão policial de Varjota ou região, Tenente? Bom dia, bem-vindo ao nosso jornal regional. Bom dia, Roberto Lira. Um abraço para você, um abraço para todos que estão na escuta do nosso programa nesta manhã de quarta-feira. Agradecendo aqui o nosso Pai Celestial pela vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, e que Deus abençoe a todos. Mas, Roberto Lira, acompanhando aqui exatamente o que você estava passando, é lamentável essas coisas, né? Tanta coisa que a gente poderia estar aqui nesse momento assim de alegria, abraçando essas pessoas, né, maravilhosas, que gostam da gente, que oram, que rezam pela gente, por tudo. Então, assim, somos muito gratos a Deus e essas pessoas que realmente, a audiência do programa, é através dessas pessoas que nos acompanham, que tem esse respeito, esse carinho para conosco. Mas, Roberto Lira, notícia não boa. O que foi, Tenente? Eu acredito que eu lhe mandei, mas eu acho que você não chegou a ver a matéria, mas eu lhe mandei exatamente lamentar, assim, lamento demais, exatamente a questão dos indivíduos que estavam aí, agora, né, à disposição da justiça, à disposição de todo o trabalho, da prisão que foi feita lá em Boa Viagem, os 4 suspeitos, né, que estão até aí, né, onde estão sendo investigados, mas que apontam exatamente aí do acontecido, né, exatamente aqui na nossa cidade de Varjota. Então, Roberto Lira, é o seguinte: está aí dois que fugiram exatamente lá da cadeia de Santa Quitéria. Você já tinha tomado conhecimento? Porque eu mandei para você. Tenente, o que eu tomei conhecimento de Santa Quitéria foi que uma dupla foi recapturada após parada na delegacia de Santa Quitéria, fuga e perseguição com tiros. Ainda falta a gente até trazer essa matéria ainda hoje. Foi isso que eu soube de Santa Quitéria. Exatamente. Mas que foram recapturados? A informação que nos chega é que a dupla foi recapturada após parada na delegacia de Santa Quitéria, fuga e perseguição com tiros. Aqui a informação que foi recapturada. Pronto, era isso exatamente que eu queria concluir com vocês. Muito bem. Mas, exatamente, quando eu falo que é preocupante, porque eu acredito que vai ser reforçado mais ainda diante da segurança, porque eles poderiam aí ter mais trabalho exatamente se acontece realmente eles ter, posso dizer, né, ficarem foragidos, mas que bom que, graças a Deus, que foram pegos. E agora, né, tem que ser mais, reforçar mais ainda a questão da atenção, a questão, não vou entrar aqui em detalhe, mas eu acredito que naquele momento, eu conversava aqui com o subcomandante da companhia, mas eu não tinha a informação completa. Quando eu lhe mandei, foi exatamente no vídeo, exatamente como foi mostrado aí das câmeras, do indivíduo correndo e os policiais ali atrás, né, exatamente de capturar. Mas graças a Deus, menos mal, né, Roberto? Certo, Tenente. Esses 2 que teriam fugido seriam 2 daqueles 4 que foram presos lá em Boa Viagem, é isso? Positivo. Que você tem aí exatamente falando que
foram pegos, né? Foram recapturados. Que bom, mas eu não tinha exatamente que eu estava, né? Ali, quando eu entrei com o subcomandante, com o tenente Eva, exatamente não tinha exatamente aí dos dois ter sido pego, né? Mas que bom que agora está aí, porque estão todos aí sobre a guarda da justiça, né, para investigação de muita coisa, não é verdade? Exato, tenente. Eu poderia até trazer logo essa informação que a gente tem e o senhor comenta em seguida. Pode ser? Pode, exatamente. Estamos aqui até mesmo como um técnico, né, dentro da minha área, exatamente da gente poder relatar, porque eu já participei de tanta coisa, brasileiro, quando falo assim dentro do trabalho, e nunca esqueço exatamente o soldado bem moderno. Eu não tinha nem um monte de polícia, eu acho um único, quando estive na situação na época do Dom Luiz Lochaide, lá na época do presídio, né, que é aquele detento, que era um carioca, eu acho que você sabe, né, isso é uma notícia que realmente levou ao mundo. E ali foi quando aconteceu exatamente ele ter pego, né, o Dom Luiz, e nós fomos exatamente para o apoio dentro, na época daquela poderia ter acontecido uma fuga, né? Mas graças a Deus tudo tivemos que conter ali, então ali passei por muitas situações e sei como é que é, de sentir na pele. Pois não, Roberto, com você. Pois não, tenente. A informação que nos chega é que foi uma grande movimentação policial que chamou a atenção dos moradores da rua Monsenhor Furtado, no bairro Piracicaba, em Santa Quitéria, rua essa que eu conheço. Isso aconteceu no começo da tarde de ontem, dia 20, quando 2 criminosos fugiram a pé da delegacia da Polícia Civil de Santa Quitéria durante uma parada de escolta e na perseguição estavam tentando pular muros de residências quando foram recapturados. Segundo informações, tratam-se dos indivíduos presos em Boa Viagem por envolvimento na tentativa de chacina ocorrida na cidade de Varjota. Por volta do meio-dia, o comboio que realizava a transferência dos detidos para Crateús fez uma pequena parada na delegacia de Santa Quitéria. Num instante de descuido, enquanto os 2 homens estavam no xadrez da viatura, outros 2 conseguiram escapar e saíram correndo pelas ruas próximas por aproximadamente 30 metros. 2 viaturas iniciaram a perseguição e aproximadamente 5 disparos foram efetuados para tentar cessar a fuga, conseguindo assim conter os fugitivos. Após a recaptura, a dupla foi levada de volta para a delegacia e em seguida seguiram viagem para Crateús. A Polícia Civil informou que um procedimento será instaurado para apurar as circunstâncias deste incidente. São essas informações que nos chegaram, tenente. Ok, Roberto Lino, ainda você sabe que aí a questão da caneta, a questão exatamente deles tentarem fugir, então vai pesar mais ainda na situação. Mas, Roberto Lino, falando aqui exatamente, né, desta violência, né, do nosso mundo aí, tudo, hoje de manhã recebi aqui uma matéria dando conta exatamente de um homicídio na cidade de Forquilha, dentro do nosso plantão policial. Mais um caso lá, né, tenente? Exatamente. Muitas ocorrências dessa natureza lá. Exatamente. Então nós podemos falar tudo que está dentro do plantão policial, como também cidades aqui vizinhos, né, dentro do nosso programa. Com certeza. Então, a família, você imagina, conheço muito bem na época, fiz prisão, até mesmo, olha,
3 membros da família. 3 membros da família. Tinha matado 2, quando é agora mais 1. Então, esse bairro fica na Cidade de Deus, Forquilha, e o indivíduo qual foi morto aí, eles tinham um trabalho no Matadouro, que é lá nesse Matadouro, que é onde ele tinha saído de casa, exatamente ia para o trabalho. Mas tem aí, né, essas coisas, né, essas intrigas aí e tal. Então agora mais 1 tinha uma